Sétimo princípio: o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O gênero é a geração, e para que gere é necessário dois, um princípio masculino e outro feminino, e da união deles se tem a criação, o que nos indica que um sem o outro não produz nada. Ora, geramos sempre que trazemos as ideias à realidade. O pensamento só age quando instigado pelo desejo e a necessidade, que se reúne a este e se ordena como que nos números, se formula em ideias e formas para se manifestar em palavras e ações, que se configuram no tempo e no espaço. O pensamento por si mesmo é como um cálculo frio. Sem os impulsos do desejo ou das pulsões, ele não se movimentaria, e por isso é dito na Kabbalah que somos movidos por desejos. Mas, se os desejos não tiverem como guia a inteligência, só restariam os impulsos do instinto, e assim seríamos estéreis no sentido do desenvolvimento físico, moral ou intelectual. Há um polo masculino e um feminino, um que irradia e outro que concebe. O masculino em ocultismo é a causa e o princípio da vida. É a força ativa e resiliente que fecunda toda a natureza. É como fogo que sempre aponta para cima, que aquece e vivifica, que dá a ignição e que também é causador dos conflitos e da violência. É ainda como o ar, que alimenta o próprio fogo e que sustenta os pássaros no seu voo, inspirando a humanidade em suas mais incríveis aspirações criativas. O feminino é a casa do espírito e por isso está associado ao corpo. É o que gera e ceifa. É como a água, mãe de todos os fluidos, que se adapta ao meio e que tende sempre à horizontal. Ou como a terra, que recebe a semente e os mortos, ou ainda, de onde vêm os metais, os minerais e todas as riquezas, bem como o sal, que é um aglutinador e conservante universal. Se o princípio masculino é inteligente em suas criações e inspirações, o feminino é sábio em suas harmonias e cuidados. Ele é como o sol, fixo, que expele sua luz e calor e nos retira das trevas da ignorância ao mesmo tempo que nos mantém seguros em sua órbita. Ela é como a lua, que atrai os fluidos da terra causando as marés, que recebe a luz do sol e preenche as trevas da noite de sonhos e imaginações fantásticas. Em suas lunações está a referência do tempo, em seus 4 ciclos de 7 dias, que faz alusão às semanas e aos meses, e que o Egito fez contrapeso unindo a esse a contagem do ano solar, segundo os 4 ciclos dos solstícios e equinócios. A Lua sozinha faz menção a toda a astrologia, pois é o astro mais próximo de nós e que principia esse universo, mas é o Sol, símbolo do ouro na alquimia, a síntese desses conceitos que agora tratamos no ponto que fecunda o círculo que o contém. Temos nele o fixo e o volátil, no ponto que emite, repele e fecunda, e no círculo atrativo, limitante ao mesmo tempo que fértil em seus infinitos ângulos. Por isso, o Sol é o rei dos astros na astrologia, e não por acaso sua existência, assim como seu símbolo, são uma síntese perfeita da razão. O geocentrismo pode ter sido forçosamente declarado verdadeiro por séculos de tirania da Igreja, mas é um embuste nos fazer crer que não houve no mundo antigo aqueles que já suspeitavam do heliocentrismo e que, muitas vezes, por prudência, cuidaram de não revelar seus segredos. A mente é o ativo, o corpo o passivo, porém o espírito transcende a mente ou o cérebro, assim como a alma transcende o corpo, muito embora estes se correspondam uns aos outros.
O princípio de gênero é realmente velho conhecido entre as antigas escolas de sabedoria. Ele parte do princípio que há um espírito, ativo e masculino, uno com a unidade do Criador, e que deve deliberar sobre toda a natureza, e que existe uma alma ou invólucro, como uma casca ou um corpo que deve servir de veículo a esse espírito, e que determina a extensão de sua ação, pois contém nela mesma toda a liberdade, ou antes, toda a paridade de natureza entre o micro e o macrocosmo. No corpus hermético, os corpos físicos, como os conhecemos, são chamados de cadáveres, por serem inanimados e só ter alguma ação quando uma força é aplicada a eles. No 12º livro do Corpus Platonicum, número que por si só já diz muito, Sócrates dialoga com Fedro e faz analogia entre a alma humana e uma biga. Nela temos o seu condutor, que representa o espírito. Os cavalos caracterizam a alma, sendo dois. O cavalo ordinário é o das pulsões ou necessidades, forças condizentes com os apetites da carne, e por isso tendem às paixões desenfreadas e aos vícios, e puxa sempre que pode a carruagem para baixo. Enquanto que o cavalo nobre é bom e virtuoso, associa-se ao que é belo e se sente atraído pelas alturas do espírito. Ambos estão ligados ao carro, que é análogo ao corpo físico, e que arrastam ao mesmo tempo que este carrega nele o espírito condutor. Quando o nobre condutor está adormecido, como acontece com a maioria de nós, essa natureza dupla toma para si o comando do carro, que sofre devido à ausência do espírito, buscando que a complete e preencha no universo sensível, distanciando-se do divino, o que faz com que se relacione mais com a multiplicidade de visão, típicas do mundo material. Existem muitos mortos que caminham, aqueles que se deixam arrastar pelos cavalos, que têm como hábito a inanição do espírito e que delegam suas responsabilidades morais a outros. Estes são como corpos vagos, almas penadas que sofrem suas penas terríveis. Guiados pelo orgulho, vaidade e ambição, os tomados pelo cavalo ordinário agem no sentido dos seus apetites, são muitas vezes inescrupulosos e, em sua maioria, exercem a tirania na medida da autoridade que são capazes de usurpar para si. Há também aqueles em que este cavalo é fraco, e muito embora por isso deem maior vazão ao cavalo de natureza nobre, manifestam os mesmos vícios, só que no sentido da inação. É o polo onde se encontram os sonhadores. Assim, os espíritos que, tendo levado uma vida adormecida, são chamados novamente a encarnar e desenvolver uma nova revolução no universo sensível, e isso acontece por um número de vezes, até que este consiga despertar, e falaremos mais a esse respeito em outro livro. Os corpos são animados pela alma, mas é o espírito que diferencia a humanidade dos animais. É ele quem verdadeiramente deve mover-se na natureza. Portanto, o segredo da vida é o segredo da ação do espírito, que deve dirigir a alma e, por conseguinte, o corpo. Mas, para tanto, é preciso estar desperto. O mental deve despertar em nós a humildade mediante a criação e ao seu Criador, e nos tornar capazes de calcular e de planejar nossas ações. As analogias nos possibilitam intuir a direção para a qual devemos apontar nosso arco. As vibrações nos dão a sensibilidade para compreendermos nossos próprios sentimentos e, através deles, termos empatia, para que possamos caminhar sem esbarrar uns nos outros. Pela polaridade, conseguimos nos elevar acima das tempestades das opiniões e nos prendermos àquilo que é justo. Os hábitos úteis, quando cultivados, cuidam da saúde do carro, domam e fortalecem os cavalos, expressam o pensamento razoável em sua execução e, ligados à causa do bem pela razão, nos faz compreender que os gêneros,
são a fonte da criação e de toda a vida, pois só se conectam pelo amor. Sejam todos muito bem-vindos ao Átrio do Templo. Até a semana que vem. Se você gostou, dê um like no vídeo, inscreva-se ou compartilhe em suas redes sociais. Não deixe de comentar suas dúvidas e impressões. Elas são importantes, contribuem com o desenvolvimento de todos que partilham das mesmas dúvidas e opiniões. Este canal aceita contribuições. Se deseja contribuir, a chave Pix é o e-mail que está na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.